Boa noite a todos. Estamos felizes com a casa lotada e bom. Agradeço a presença de todos que vieram prestigiar a primeira semana da família do Centro Espírita Manuel Figueira Neto. Agradeço também aqueles que estão prestigiando de forma online. Também agradeço a presença aqui do Kio, que é vice-presidente da URI, e da Linda Mir, que é presidente da URI da terceira URI. Agradeço a presença de vocês, eles estão de reunião. A família é o primeiro núcleo educador da sociedade, onde ocorrem encontros e reencontros de espíritos, para que, pela vivência familiar, possam fazer os reajustes necessários à caminhada evolutiva. Assim, torna-se fundamental a importância compreender as situações que se vivencia e a necessidade de espiritualidade a fim de fortalecer e auxiliar o grupo familiar. Os conteúdos doutrinários espíritas são fundamentais para a superação dos conflitos. Por meio do amor, da confiança em Deus e da prática da caridade cristã, é possível enfrentar os problemas familiares e sociais com muita fé, muita coragem e paz. Para nos prepararmos, convido Rafaela e Amanda, participantes do grupo da juventude, para ler a mensagem inicial. Aos pais cabe a grave e operosa tarefa de autopreparação para o sublime cometimento, graças ao qual se desenvolvem, num incessante crescendo, os valores intelecto-morais, preparando-os para as inestimáveis conquistas da paz e da felicidade que almejam. Comprometidos antes do renascimento, em face de deveres inadiáveis, os espíritos que irão constituir o grupo familiar assumem responsabilidades perante a futura prole, elaborando planos e projetos que se devem concretizar quando na organização carnal, de modo a atender ao impositivo da evolução. Constelação familiar. Divaldo Pereira Franco, Joana Bianchi. Os pais têm a missão de se preparar para educar com amor e responsabilidade. A família não surge por acaso, ela nasce de compromissos espirituais e da vontade de crescer juntos. Obrigada, Laura e Amanda. Convido o Dair Ruto, o trabalhador da casa e também do setor de unificação, para conduzir os nossos pensamentos em prece. Boa noite. Vamos orar. O momento em que nos reunimos uma vez mais nesse banquete espiritual, onde todos estamos irmanados no firme propósito de aprender. Rogamos a presença da espiritualidade amiga para nos auxiliar nas tarefas da noite, nos encorajando, nos dando força, instituições necessárias
para levarmos a bom termo a execução da tarefa. Pedimos especialmente o apoio para a nossa convidada da noite, na exposição, tema, e que ele possa se traduzir em incentivo para todos nós no propósito da melhoria íntima que todos necessitamos. Fica conosco, Mestre Divino, nos amparando, protegendo e auxiliando em todas as nossas atividades, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Daí. Nós não poderíamos deixar de homenagear aquelas famílias que foram responsáveis por nossa casa ser fundada e existir até hoje. Manuel Figueira Neto nasceu em Paranaguá em 19 de outubro de 1864, o mesmo ano em que Kardec publicava uma obra em Paris. Casou com Maria Bender e teve 8 filhos. Em Paranaguá, iniciou na doutrina espírita com o Dr. Leocádio José Correia, médico humanitário daquela cidade. O Sr. Figueira, como era chamado, lançou a semente da doutrina espírita em São Mateus do Sul, fundando o primeiro núcleo espírita em sua própria residência quando aqui chegou por volta de 1920. Posteriormente, as reuniões passaram a realizar-se em um antigo depósito anexo à residência do Sr. João Gabriel Martins e Sra. Geni Rezenberg Martins. Dona Geni foi grande trabalhadora da Casa Espírita, participando como tesoureira da primeira diretoria desta casa. Para apresentar a palestrante da noite, convido a senhora Maria Raquel Martins Mota, filha da Dona Geni. Boa noite. Apresento a Ildegéria Miranda, vinculada à Casa Espírita Missionário da Luz, do Bacaxiri, Curitiba, Paraná. Coordenadora da área da família da Federação Espírita do Paraná. Coordenadora adjunta da Comissão Regional Sul, área da família, Federação Espírita Brasileira, Conselho Federativo Nacional. Obrigada, mestre. Eugéria. Excelente noite, com o coração muito aquecido, e em nome da área da família da Federação Espírita do Paraná, nós aqui estamos nos encontrando e reencontrando corações amigos, e digo que é uma alegria imensa, pois que é a primeira vez em São Mateus do Sul, primeira vez nesta casa, primeira vez na casa da Dineia e do Jorge, e eu agradeço a oportunidade de participar dessa primeira semana, primeira de muitas, né? Semana que temos certeza que acontecerá nos anos vindouros. Então, nessa primeira semana da família, nessa casa de Jesus, com essa participação, salão cheio, e, lógico, o nosso abraço carinhoso a todos que estão aqui presentes e aqueles que também nos acompanham virtualmente. A presença da nossa querida Linda Mir, presidente da terceira URI, com o seu companheiro querido Pio, que também é a coordenadora da área da família nessa regional, e da Dineia, que foi a amiga querida que nos possibilitou a vinda até aqui, né, nesse convite para cá estarmos. E para falarmos dos laços de família, desse fortalecimento dos laços de família através da reencarnação. Então, desde já, a todos vocês, a essa casa querida, na sua direção, e todos os participantes, associados, vinculados, assistidos que somos todos nós, muito obrigada
pela possibilidade do trabalho, principalmente do estudo e dessa confraternização em família sem fim. Falar de fortalecimento dos laços da família através da reencarnação, nós temos que lembrar que é da lei divina que para chegarmos à plenitude, somente através da lei do amor. E para vivenciarmos essa lei, para experimentarmos, não há outro ambiente que nos propicie essa possibilidade que não seja a família. Essa primeira sociedade, esse primeiro núcleo de onde parte tudo o que há na nossa sociedade. Então é importante nós experimentarmos os nossos sentimentos em família. Alberto Almeida, na obra O Amor Pede Passagem, ele fala das bem-aventuranças como esse caminho, como essa oportunidade, e traz um capítulo intitulado As Vestimentas do Amor, falando para nós que é a partir dessa vivência, experimentando o afeto, o respeito, as dores, que nós vamos nos preparando para a túnica nupcial, para a vestimenta nobre que é a caridade ou o amor em ação. Então, é neste ambiente que nós vamos fortalecendo os nossos laços, os nossos afetos, desfazendo os mal-entendidos de épocas passadas, sejam elas mais remotas ou mais presentes. É ali, nesse grande laboratório, que nós, assim, vamos nos melhorando, nos aperfeiçoando como espíritos imortais em ascensão, pois que todos aqui estamos nessa busca. E então vem a pergunta, né? Mas para que serve a família? Por que estou nesta família? Será que não houve algum equívoco? Qual o sentido de estarmos reunidos neste ambiente, neste núcleo? Por que vim com esses que estão aqui nesse lugar? E aí são tantos questionamentos que nós nos fazemos, não é? Mas é justamente ali onde nós devemos estar, pois que Deus é generoso, é todo amor, é toda bondade, é toda justiça. E nós estamos junto daqueles que para nós podemos perguntar: será que são meus amores de fato? São espíritos com os quais eu já tenho afinidade há muito tempo? Será que são meus inimigos? Então são muitos questionamentos que nós podemos fazer individualmente, intimamente, para que possamos abrir então essas janelas e essas portas da alma e nos permitir vivenciar as experiências que facilitarão ou não a nossa jornada terrena. É a partir da nossa decisão diária de estar junto, de conviver, embora todos os desafios, pois que a família é um grande desafio, mas é uma escolha, e que essa escolha deve ser feita diariamente. Ao abrirmos os olhos, ao despertarmos, vamos fazer essa escolha de continuar juntos ou não. E aí nós temos que pensar, como Joana nos traz nesta obra SOS Família, dentro do lar. É ali que nós escolhemos, antes do retorno ao veículo físico, aqueles que dividiriam conosco as aflições superlativas e os próprios desenganos. Nós escolhemos. Nós nos escolhemos. Olhamos uns para os outros, podemos pensar, imaginar como foi esse momento. Você aceita
estar comigo neste retorno ao plano material para podermos desenvolvermos. Pois qual é o sentido da família? É justamente esse aprimoramento, esse aperfeiçoamento espiritual. Vamos, então, trabalhando para que amadureçamos enquanto espíritos imortais. E essas escolhas fomos nós que fizemos. Como os benfeitores nos dizem, a maioria de nós teve a possibilidade de escolher com quem estaria no plano material. E aí, nós, também é uma bênção, o esquecimento. E pelo esquecimento, muitas vezes, replicamos as frases que costumeiramente ouvimos. Nem aqui eu queria estar. Eu não queria ser sua filha. Eu não queria ser sua companheira. Eu nem pedi para estar com você. Porque esquecemos das escolhas que fizemos previamente, como Joana aqui nos relembra o que Jesus já havia nos ensinado. Então, nós estamos dividindo esse espaço com aqueles que se propuseram a caminhar juntos. Por isso é importante nós nos olharmos com mais generosidade, com mais gentileza, compreendendo que também estamos repletos de dificuldades, que somos espíritos em evolução, que temos muito a trabalhar em nós. E se somos imperfeitos, aquele que está conosco também é. Se queremos que o outro nos olhe e nos dê outras oportunidades diariamente diante dos nossos equívocos, por que também nós não olharmos para o lado e dizer uma outra chance dos dou? Pois que Deus, a todo instante, nos possibilita novas chances de renovação. Quando cometemos um equívoco, não é isso que nós queremos? Que alguém nos olhe, que tenha compaixão, que tenha esse cuidado para conosco e diga: meu irmão, levanta e caminha, segue, eu estou aqui para te ajudar. Não é isso que nós gostaríamos de ouvir? O outro também. E é dentro desse ambiente doméstico que nós vamos aprendendo a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, para dividirmos as aflições e somarmos as alegrias. Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo, também fala dessa primeira interação humana. E ele diz para nós: nos planos do Criador, para o ser humano, a formação e a manutenção do grupo familiar são de soberba grandeza, são de suma importância, considerando-se os fins a que se destina. Temos que pensar que nós temos muito mais de afinidades do que imaginamos. Quando abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo e vamos estudar sobre os laços de família, sobre a consanguinidade, e ali vimos que temos afetos. Quantos de nós, ali fora de casa, encontramos aqueles que dizemos assim: puxa, mas você parece mais meu irmão do que o meu irmão consanguíneo. Não acontece isso com todos nós? Temos amigos que estão conosco para o que der e vier, como falamos. Mas essas são oportunidades, são presentes divinos que nós recebemos para nos fortalecer. Então nós chegamos à casa espírita para fortalecermos na fé, recebermos orientações, sermos acolhidos, termos esclarecimentos à luz da doutrina espírita, e assim nós podemos ser acolhidos, abraçados nas nossas aflições, e a partir das orientações que recebemos, dos esclarecimentos,
voltamos para os nossos lares mais fortes, para poder seguir a semana, o mês, o ano e aplicar em casa o que aqui viemos estudar. É a partir dessa experiência, pois que a casa espírita nos fortalece, nos oferece esse ambiente de convivência, esse lar onde nós nos olhamos com mais generosidade muitas vezes do que com aqueles que estão no dia a dia, passando 24 horas conosco. Mas aqui nós aprendemos, nós temos essa oportunidade de trabalharmos justamente a maneira como nós falamos, como nós pensamos, como agimos, porque olhamos para o outro e pensamos, eu tenho que ser educada, eu tenho que me polir, tenho que me policiar para falar algo. E por que não fazemos isso em casa também? Então veja, a casa espírita vai nos propiciando todos esses ambientes, as oficinas de trabalho, os postos de atendimento, o pronto-socorro, o hospital, o templo, tudo isso nós encontramos aqui, nesse ambiente, sem fim. Não é? E aí, nós voltamos fortalecidos, porque, como nos diz o Espírito Camilo, é da lei divina. Deus, foi Deus que quis que nós nos desenvolvêssemos por essa maneira, através da família. Não é uma criação humana, não é uma lei que nós tenhamos criado. A partir de agora, todo mundo vai viver em família. Faz parte da lei divina. Deus entende que só assim nós podemos trabalhar para podermos vencer, como diz Camilo, essa soberba grandeza, não é? E entendermos da importância que cada um é para o outro. E assim conseguirmos atingir os nossos objetivos. E aí no Livro dos Espíritos, na questão 774, então nós temos dizendo para nós que os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Então nós precisamos nos desenvolver em sociedade, mas para que nós tenhamos esse comportamento, para que nós possamos conviver uns com os outros fora dos muros residenciais, é necessário que primeiramente nós cuidemos do que está dentro do lar, do que está naquele ambiente onde nós passamos a maior parte do tempo. Hoje em dia, nem sempre é assim que acontece. Muitas vezes nós estamos mais fora no trabalho, nos diversos estudos, nas atividades que temos do que no próprio lar. Mas é ali, é naquela oficina que nós vamos aprender a conviver, aprender a respeitar. Então, ele continua dizendo, eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Não é? Então, os laços de família são uma lei da natureza. Quis Deus, por essa forma, como falamos anteriormente, que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, faz parte de uma lei que está acima de todos nós. É lei natural, é lei divina. Quer se desenvolver, tem que estar reunido num pequeno grupo, para que nós possamos nos olhar como irmãos de fato. Porque Jesus já trouxe para nós essa questão. Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? E de forma alguma ali ele estava sendo contraditório quando ele fala, honrai ao vosso pai e à vossa mãe. Porque ali ele está mostrando para nós que esse respeito que nós temos que ter para aqueles que nos deram a oportunidade de cá chegar, também tem que ser olhada para todos aqueles que convivem conosco, como se fosse o meu pai, e quem sabe não foi em outra vida, em outro momento.
Eu não sei quem são as pessoas que caminham conosco, qual é a relação, aquele que está comigo hoje, ou que está do outro lado, que hoje eu não conheço, será que eu já tive alguma relação? Será que eu já convivi? Quais foram as nossas relações no passado? Então nós nunca saberemos, não aqui, mas quando retornarmos, saberemos se agimos conforme as leis do Senhor da vida. E aí, qual é o fim, então, Kardec questiona, qual é o fim objetivado com a reencarnação? Ora, expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isso, onde é justiça? Então, muitas vezes nós olhamos e como nós sempre achamos que a casa do outro é melhor que a nossa, que o jardim do outro florescem rosas e as mais diversas flores muito mais bonitas do que a nossa, não é assim? A gente sempre está olhando com um olhar mais compassivo lá fora do que para dentro. E se não fosse justo, o que estaríamos fazendo aqui? Porque se passamos por determinadas dificuldades, um grupo familiar experimenta situações que outra parece que está tranquilamente aos nossos olhos. Então nós chegamos nesse momento, nessa jornada, para quê? Para trabalhar aquilo que se faz necessário. Então, se nós temos arestas a serem aparadas, é dentro deste local, um com o outro, como pai, como mãe, como irmãos, como filhos, que somos. Chegamos aqui todos como filhos. E Deus é tão bondoso que através dessa experiência nós vivenciamos vários momentos. Somos filhos, primeiramente, daqui a pouco somos tios, temos vários primos, somos avós. Daqui a pouco, eu que era filha, agora também sou mãe. Olha quantas informações, quantas experiências nos são possibilitadas numa mesma existência. E ali, então, nós vamos fazendo essa melhoria progressiva, como disse os espíritos superiores na resposta ao questionamento de Kardec. E no Evangelho segundo o Espiritismo fala que, embora estejamos num planeta de provas e expiações, aqui na resposta fala que nós viemos também para a expiação. E alguns de nós estamos na família para expiar. Mas, quando nós chegamos no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala dos vários mundos, no planeta de provas e expiações, ali nós temos as instruções dos Espíritos dizendo para nós que a expiação, ela é algo extraordinário, ou seja, aquilo que não é comum. Porque nós falamos que estamos no planeta de provas e expiações e achamos que todos nós estamos em provas e expiações. Por provas todos nós passamos e todos nós vamos vivenciá-las. Pois que a Terra é uma escola de almas. E podemos trazer para esse primeiro núcleo, que é a família, também ali como essa escola que vai ter como objetivo educar aqueles que estão ali naquela escola, naquele educandário especial que é a família. Mas nem todas as famílias passarão por expiação. E é o que os espíritos superiores nos dizem, que nós temos, sim, todos nós em provas, mas que a expiação são alguns números, alguns poucos de nós que estamos nesse processo. Vejam que interessante, porque a gente acredita que todo mundo, ou então a maioria, está em prova e expiação, e não é bem assim. Então, na nossa família, nós temos esse momento, nós temos então ali essa oportunidade de melhoria progressiva. E não tem como nós sermos felizes sozinhos. Por isso, a importância de estarmos olhando para aqueles
que estão ao nosso lado. O próximo mais próximo. Se nós estamos um pouquinho mais adiante em algumas situações, em algumas virtudes que já desenvolvemos, em outras nós ainda estamos lá atrás. Por isso, um e outro dando as mãos para poder seguir adiante rumo à felicidade. E Joana continua falando para nós em SOS Família sobre esses laços eternos, sobre a reencarnação, quando ela diz que estreita os vínculos do amor, tornando os laços eternos, pelo quanto faculta de experiência na área da afetividade familiar. Nessa reunião, nós podemos desenvolver o respeito, o carinho, o cuidado, a união. São tantos instantes que nós vivenciamos ao longo da nossa existência que nós vamos acrescentando nos nossos passos sentimentos, emoções, virtudes que podemos desenvolver. E naquilo que nós temos mais dificuldade, o outro está ali para colaborar. Quando perguntam sobre o sentido da família, qual é o sentido da família? Por que estamos reunidos? Todos nós somos colaboradores de Deus. E a função primordial da família é colaborar com o Criador. E como nós colaboramos? Justamente trabalhando a lei do amor. E desenvolvendo esses vínculos através das várias oportunidades que nos chegam, que nós vamos desenvolvendo o afeto, a fraternidade, a união, até que um dia nós possamos, nesse vínculo já mais estreito, amarmos-nos como Jesus nos ama. É importante que nós entendamos que a justiça divina se faz presente justamente ali, nesse cantinho, nesse cadinho, como tantos espíritos orientadores nos dizem, não é? Pois que a justiça celeste estabeleceu, como diz Joana, que a sementeira tem caráter espontâneo, mas a colheita tem impositivo de obrigatoriedade. O que nós fizermos uns para os outros, colheremos, como diz. Nós podemos jogar a semente que escolhermos. E não podemos desejar colher algo diferente daquela semente que nós plantamos. E se todo dia nós regamos essa semente que está ao nosso lado, né, fazendo esse comparativo com a natureza, se todos nós somos essas flores de Deus, desse jardineiro divino que é Jesus, então nós precisamos nutrir cada uma dessas flores que caminham conosco, com a água da paz, com o adubo da alegria, da união, a conversa, o diálogo fraterno, da mesma forma que aqui chegamos, muitos de nós como trabalhadores nessa área, para atender aqueles que chegam aqui aflitos, ou que querem compartilhar alguma situação específica, e nós nos disponibilizamos com tanto carinho, com tanto amor, mas não temos esse mesmo diálogo fraterno em casa. Então é necessário que nós nos coloquemos para os nossos da mesma forma como aqui o fazemos, pois que nós colheremos tudo aquilo que plantarmos, tudo aquilo que regarmos. Se nós queremos enxergar o nosso jardim com flores coloridas e perfumadas, não cuidamos? E há pessoas aqui que eu sei que têm jardins belíssimos e têm um cuidado todo especial.
Então, com esse mesmo cuidado, com esse mesmo zelo, nós temos que olhar para aquele que está conosco. E ali também alimentar com palavras gentis, palavras bondosas, trazer a gentileza, a gratidão para o nosso convívio familiar, estreitando assim esses laços, fortalecendo os nossos laços de família, porque uma vez que estamos convivendo, como disse Jesus, e como Joana aqui nos relembra esses ensinamentos, esses laços são eternos. Então, se temos uma convivência agora como mãe e filhos, isso será imortal. Teremos outras experiências, mas o que nós tivermos vivido juntos, isso nos alimenta e nos motivará para o caminho nessa evolução. Então, uma vez juntos, estaremos sempre vinculados. Pode ser que numa próxima oportunidade não estejamos na mesma família, no mesmo núcleo, mas os laços, esses foram feitos. E que laços nós queremos formar? Que laços, que compromissos queremos firmar? De amor ou de dor? Então, é importante que nesse ir e vir, como nos diz Joana em Luz nas Trevas, nascendo e renascendo, para desenvolver o seu Deus interno, enquanto intelectualizam a matéria, unem-se umas às outras, gerando vínculos de afinidade que imporão reencontros contínuos na jornada evolutiva. Então, nós vamos sempre nessas viagens, indo e vindo, podemos nos reencontrar diversas vezes. Quem já teve a oportunidade de ler a obra belíssima de Ivone Pereira, lembra daquela trilogia em que ali traz uma família que quantos séculos de desenvolvimento para que pudesse chegar até o momento em que toda a família fica no plano espiritual e apenas um deles vem, vai reencarnar para continuar a sua trajetória. Mas não estará sozinho, porque onde quer que nós estejamos, a partir do momento que nos encontremos, somos responsáveis uns pelos outros. E como diz nas 3 obras, ali também eles dizem a ela que ficarão vibrando pelo sucesso da sua jornada. E todos nós temos esses amores que estão em outros planos, olhando por nós também. Felizes quando conseguimos atingir os nossos objetivos, vibrando e nos envolvendo em muito amor, quando nas nossas aflições também. Estamos sempre muito bem acompanhados, desde que nós façamos as nossas escolhas e com esses amigos espirituais. Tantos são, porque além daquele que por amor está conosco para nos acompanhar nos nossos objetivos, também temos os espíritos familiares, aqueles que se aproximam porque admiram o trabalho e querem que nós sejamos vitoriosos. Vejam, tantas possibilidades. Mas a principal vitória é essa, que nós teremos se conseguirmos fazer do nosso trajeto uma jornada de amor com aqueles que nós escolhemos aqui estar. Então é importante que esses vínculos, eles sejam de fato de afeto, e de afeto que nos leve o mais breve possível ao amor. Que das nossas palavras não sejam apenas o amor dito, mas o amor experimentado, o amor vivenciado. É importante falarmos sobre o amor, dizermos o quanto amamos, mas
para cada um de nós que tem a sua linguagem do amor, também é importante escrever, é importante mostrar com comportamentos. Para cada um de nós, o amor é vivenciado de uma maneira diferente. Pode ser que para um filho seja importante dizer eu te amo. Mas talvez para a mãe seja mais importante aquelas cartinhas, os bilhetes que nós deixamos. Pode ser que para o companheiro, o que diga do amor sejam os serviços que fazemos, as lembranças, os presentes que construímos. Não aqueles que são caríssimos, mas aqueles que nós fazemos com as nossas mãos e são entregues pelo coração. Então, cada um de nós tem uma forma de enxergar essa linguagem que vai nos vinculando cada vez mais, que vai fazendo com que nós nos aproximemos mais uns dos outros. E a reencarnação nos propicia justamente esses momentos, que são riquíssimos, pois que nos planos divinos, como fala Camilo, os servidores do bem, atendendo às propostas do Pai Criador, sabem que é a partir de experiências em pequenos grupos que se aprende a conviver junto a grupos significativamente maiores, infinitamente mais complexos, o que faculta amplo enriquecimento nos rumos do amadurecimento devido. Se nós estamos aqui para viver o amor e um dia todos nós amaremos como Jesus ama, onde nós vamos exercitar, onde nós vamos aprender a amar? É no grande grupo ou no pequeno? No pequeno. Porque nós temos muitas dificuldades. Imagina se nós tivéssemos como objetivo nessa reencarnação amar todo mundo. Nós já temos, puxa Senhor, já sei que fali, não é? Olha como a bondade desse Pai Celestial que diz, vai lá e agora você vai aprender a amar 2. Você já tem condições de amar 3. E assim, de acordo com as nossas facilidades, de acordo com aquilo que nós já desenvolvemos. Por isso, algumas famílias mais numerosas, outra com um número menor, porque ali aqueles espíritos que estão reunidos, cada um tem a sua condição. Então, para mim, nesse instante, eu tenho a possibilidade de me dedicar a 3 pessoas, a 3 espíritos. Outros já estão mais tempo e podem desenvolver muitas vezes até provas, por ali estarem reunidos. Então, cada grupo familiar tem as suas particularidades, mas todos nós vamos aprendendo a amar esses pequenos grupos para que um dia nós possamos fazer parte do mesmo rebanho. Seremos todos um único rebanho com um único pastor. E para chegar lá, precisamos aprender, primeiro aqui nesse grupinho, nesse pequeno grupo. E aí, do mínimo, nós chegamos ao máximo. Então, para amar todos, como diz Camilo, cada alma, reencarnações afora, aprende a sensibilizar-se, a portar-se, a agir, a reagir, a sofrer e a amar, vivenciando cada uma dessas relações em famílias forjadas segundo povos, etnias e raças variados conforme culturas diferentes. Vejam quantas famílias diferentes umas das outras, mas mesmo assim nós estamos ali aprendendo, como diz Camilo, justamente a sensibilizar-nos para que hoje eu estou aqui nesse grupo familiar que se desenvolve aqui em São Mateus do Sul. E aí nós podemos pensar,
Puxa vida, que cidade linda, como eu mesmo dizia a Adneia quando cheguei aqui. Mas eu não conhecia e fiquei encantada. Então, por que será? Aí nós pensamos, poxa, eu podia vir para cá também. Gostei da cidade, não é? Mas nós vamos, em cada um de nós está num lugar que é melhor para nós. E à medida que nós vamos amadurecendo, muitas vezes se faz necessário mudanças. Sim, elas são importantes. Mas vejam que há núcleos que se desenvolvem do nascimento até a desencarnação no mesmo lugar. E há outros grupos que vão modificando, vão alterando a sua residência. E nisso tudo consiste o quê? Desenvolvimento. Então, ora nós estamos aqui, numa próxima encarnação, eu posso vir num outro país, numa outra cidade brasileira, enfim, depende das nossas necessidades, mas nós precisamos vivenciar as situações. Não tem como eu saber como é a vida daquele que tem circunstâncias, como fala aqui, outra raça, outra etnia, se eu não passei por ali. Como que eu vou dizer, eu sei o que você experimenta, eu sei o que você vivencia? Muitas vezes nós não conseguimos nem imaginar a importância de nós passarmos por todos esses estágios para então amarmos a todos. Se hoje nós ainda olhamos meio de lado para quem é diferente de nós, daqui a pouco, com esse amadurecimento, com esse crescimento, com esse entendimento e compreensão, mais lá na frente, não vai importar raça, não vai importar etnia, que povo, cultura, porque todos compreenderemos uns aos outros. Então, enquanto as ligações de sangue de Joana favorecem o egoísmo, atando as criaturas algemas das paixões possessivas, a pluralidade das existências ajuda, mediante a superação das convivências pessoais, a união fraternal. E certa vez, meu marido estava com um amigo e eles passaram numa rua e na esquina tinha uma criança pedindo comida. Né? E o amigo falou para ele que não conseguia entender os desígnios de Deus. Como é que podia uma criança tão inocente estar ali naquela situação? Que isso era uma injustiça. Então, o meu marido falou para ele, mas você acredita de fato que Deus é justo? Só a reencarnação pode explicar essas situações. Porque se nós tivéssemos somente uma passagem, aí sim nós poderíamos olhar uns para os outros e dizer: por que estamos aqui? Qual o objetivo de cá estarmos? Se uns têm tanto, outros têm tão pouco. Se uns são felizes e outros infelizes. Se uns estão tão adoecidos do corpo e da alma e outros já estão muito bem. A reencarnação nos traz esse esclarecimento a cada um segundo as suas obras. Por isso, colhemos aquilo que plantamos. Aquilo que plantamos hoje mesmo e aquilo que semeamos lá atrás. Deus é muito justo, é muito bondoso e muito amoroso. Tão justo que nos dá inúmeras chances de recomeçar e refazer a rota da nossa jornada. Por isso a importância da reencarnação e de nós estarmos nessas ligações que favorecem trabalharmos em nós o orgulho, o egoísmo, o preconceito e tantos vícios que ainda trazemos na nossa intimidade. E que só através
das vivências entre família. Só por intermédio dessa convivência é que nós vamos vencendo essas barreiras e nos transformando cada vez mais em espíritos fraternos, em espíritos menos egoístas, até que um dia nós cheguemos, como nos fala, como nós podemos observar nos ensinamentos doutrinários, um dia todos nós seremos anjos de Deus. Mas até lá é necessário esse esforço, renúncia, sacrifícios, principalmente quando trabalhamos com alegria e com disposição, com ânimo para a renovação. E em família, mais uma vez, Jesus vem dizer para nós a necessidade dessa fusão dos sentimentos acima dos vínculos humanos, exaltando a superior necessidade da união familiar pelos laços eternos do Espírito. Que todos nós possamos, como Kardec traz nas obras e numa parte da Gênese em que ele fala sobre os sinais do tempo, e diz para nós que são chegados os tempos de trabalharmos os nossos sentimentos. Muito avançamos em intelectualidade, em tecnologia. Falta desenvolver os nossos sentimentos. Por isso, aproveitemos esse tempo cedido por Deus a cada um de nós para convivermos uns com os outros em família. Que sejamos cada dia melhores, que possamos nos olhar como irmãos em Jesus, que desenvolvamos em nós esse brilho que trazemos conosco, pois que somos centelha divina, somos todos filhos do mesmo Pai, do Criador, do dono do mundo, e que possamos fazer, junto aos nossos afetos, como Jesus nos diz, para sermos o sal do mundo, esse tempero, para fazermos a diferença, para colocarmos mais cor, mais vida, mais ânimo na nossa caminhada. Que Jesus permaneça então conosco, iluminando os nossos pensamentos, alimentando os nossos corações com os melhores sentimentos, para que nós sejamos o amor em ação na família e na sociedade. Muito obrigada pela oportunidade. Quero agradecer a presença aqui dos nossos amigos de São João do Triunfo e também do Centro Espírita da Vargem Grande. Obrigada. Quinta-feira nós teremos a palestra de Inês Gaião de Moraes Monção, trabalhadora do Centro Espírita Ildefonso Correia de Curitiba, que vai trabalhar o seguinte tema: Juventudes e vícios, caminhos e escolhas e consequências. Nós temos amanhã, lembrando, nós não temos as palestras, então agora a próxima será quinta-feira. Temos na entrada a Feira do Livro Espírita, para quem quiser, ali na chegada, do lado direito, e também a exposição de trabalhos realizados pelo Serviço Social, pelo Senhor do Serviço Social, também estão ali expostos para quem quiser conhecer. E esses trabalhos, o objetivo é obter recursos para atender famílias necessitadas do nosso município. No final, depois da prece, nós faremos o sorteio de um livro
com a mensagem que nós recebemos na entrada, ela tem um número, né? Mas nós faremos isso após a prece. Então, encerrando a nossa atividade da nossa noite, dessa noite, agradecendo novamente a presença de todos, convido a jovem Maria Clara, do grupo de jovens, mas também participante do grupo de estudos, para conduzir os nossos pensamentos em prece. Então, Senhor Jesus, nesse momento, elevamos o nosso pensamento a Ti, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos em reflexão, aprendizado e fraternidade. Agradecemos também de coração a presença da nossa palestrante, Eudegéria Miranda, que veio de Curitiba e que esteve aqui conosco compartilhando palavras de luz e esclarecimento. Abençoa, Senhor, cada lar aqui presente, que o Teu amor envolva nossos lares em paz, compreensão e diálogo. Que cada coração se abra para o perdão, para a escuta e para a verdadeira união. Ilumina os pais em suas responsabilidades, fortalecendo-os na paciência e na sabedoria. Acompanha também as crianças e os jovens, ilumina o caminho da honestidade e da confiança. Ampara também aqueles que enfrentam dificuldades familiares, trazendo serenidade, reconciliação e esperança. Que possamos, Senhor, lembrar sempre que a família é uma bênção divina, primeiro espaço de aprendizado, amor e evolução espiritual. Que em nossos lares reúne a Tua luz e que cada gesto nosso seja semente de paz para o mundo. Ampara-nos, Senhor, para que saiamos daqui renovados, com coragem para viver o Evangelho no cotidiano e espalhar a harmonia que recebemos nessa semana. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Maria Clara. Os jovens dessa casa são o futuro dessa casa, pelo menos estamos bem, né? Então agora nós vamos fazer o sorteio de um livro. Eu vou abrir aqui na página que aí.